O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Depois de lavar os pés dos discípulos, Jesus lhes disse: em verdade vos digo, o servo não está acima do seu senhor, e o mensageiro não é maior do que aquele que o enviou. Se sabeis isto e o puserdes em prática, sereis felizes. Eu não falo de vós todos, eu conheço aqueles que escolhi, mas é preciso que se realize o que está na Escritura. Aquele que come o meu pão levantou contra mim o calcanhar. Desde agora vos digo isto, antes de acontecer, a fim de que, quando acontecer, creais que eu sou. Em verdade vos digo, quem recebe aquele que eu enviar, me recebe a mim. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pelo Evangelho anunciado, sejam os nossos pecados cancelados. Amém. Caríssimos irmãos, caríssimas irmãs, antes de tudo, o nosso boas-vindas a todos e a cada um de vós que estáis hoje aqui na Basílica Santuário e Paróquia de Nossa Senhora de Nazaré, do Desterro, o Santuário da Rainha da Amazônia, Domus Dei et Porta Coeli, Casa de Deus e Porta do Céu. Caríssimos, queremos acolher os irmãos que nos acompanham também, que nos acompanham pela Rede Nazaré de televisão, pela rádio web Basílica de Nazaré, pelo Facebook da Basílica e pelo YouTube de Belém do Pará para toda a Amazônia Legal, o Brasil e o mundo. Sejam todos bem-vindos, sintam-se acolhidos na casa da Mãe de Misericórdia. Nós ouvimos na primeira leitura de hoje, retirada dos Atos dos Apóstolos. Se a gente for reparar bem, nesses dias da Páscoa, nós estamos tendo como primeiras leituras trechos retirados do livro dos Atos dos Apóstolos, onde São Lucas narra o início da missão da igreja, porque Jesus, quando ele ressuscita, ele prepara durante esses 50 dias os seus discípulos para lançá-los em missão, o que fará no Pentecostes, quando Maria Santíssima de Nazaré, a Virgem Santíssima de Nazaré, com os 12 apóstolos, porque na ascensão, entre a ascensão e o Pentecostes, o colégio apostólico é restaurado pela eleição de São Matias, é recomposto, já que Judas abandonou a missão quando traiu o Senhor, e o traiu duplamente. Primeiro, quando o vendeu por 30 moedas. Segundo, porque não acreditou no seu amor, no amor de Cristo, que o Senhor seria capaz de o perdoar, e se desesperou se matando. Então o colégio ficou desfalcado e o Espírito Santo suscitou entre os 70 Matias para substituir Judas Iscariotes. E lá no cenáculo, como dizíamos, com a Virgem Santíssima de Nazaré, os 12 apóstolos e mais 100 pessoas, mais de 100 pessoas presentes, né? Lucas fala, se não me falha na memória, juntando todos, 120 discípulos, 120 pessoas que estavam ali. Então, o Senhor sopra o Espírito e ali a igreja é lançada em missão. Não é à toa
que muitos consideram o Pentecostes o aniversário da igreja. E vemos Paulo, na primeira leitura de hoje, no seu primeiro sermão missionário. Primeira missão, primeira pregação que Paulo faz na missão. E ele faz toda uma memória da história da salvação, até chegar em nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo se dirige aos judeus e aos tementes. Quem são os tementes? São aqueles pagãos que na convivência, na vizinhança com a comunidade judaica, assimilam alguns ensinamentos dos profetas e passam até a praticá-los, como por exemplo, guardar o sábado. Será este grupo de tementes, de pessoas que, digamos, praticavam o judaísmo sem serem judeus, sem serem israelitas, que vai germinar a semente do Evangelho. Por isso, o salmista canta para nós que o Cristo, o Kyrios, o Dominus, o Senhor, vai dizer ao Pai: vós sois meu Pai, sois meu Deus, sois meu rochedo, onde encontra a salvação. Que Jesus, segundo a carne, é descendente de Davi, é príncipe da família real de Davi. E nós vemos que Cristo, no Evangelho, após lavar os pés dos discípulos, os exorta a partir deste momento em que ele lava os pés dos discípulos. Nós, no Tríduo Pascal, fazemos na Quinta-feira Santa a missa do lava-pés, onde o Senhor coloca o avental e com a bacia e a toalha vai lavar os pés dos seus discípulos. Ali ele institui, naquela noite, a Eucaristia e o sacerdócio da nova aliança, que diferente do sacerdócio da antiga aliança, que era um sacerdócio transitório, era o sacerdócio da ordem de Araão, o sacerdócio da nova aliança, que tem como único sacerdote o próprio Cristo, da ordem de Melquisedeque, um sacerdócio eterno, sem começo nem fim. Mas este sacerdócio, Cristo não quis exercê-lo sozinho, por isso agregou a si a igreja, formando primeiro o grupo dos apóstolos, para guiá-la ao longo dos séculos. E lhes deu o poder de constituir sucessores e auxiliares, que são justamente o Santo Padre, o Papa, os senhores bispos, os presbíteros e diáconos, os demais clérigos menores, que auxiliam os apóstolos e os seus sucessores. Como dizíamos hoje, Pedro é Francisco, que é o nosso pontífice máximo aqui na terra, o vigário de Cristo. Papa Francisco, gloriosamente reinante, está a seu encargo a condução da igreja. Rezemos, pois, pelo seu ministério. E hoje nós temos este acontecimento histórico, né? Nós temos um Papa reinante e temos um Papa emérito, né? Que com a sua oração, o veneradíssimo Bento XVI, com a sua oração, sustenta, não é? Com a oração de toda a igreja, a missão.
Então, meus irmãos e minhas irmãs, Jesus nos recorda que a Eucaristia está associada à caridade. Porque a Eucaristia é um ato de amor, né? A caridade, não só no sentido em que nós dizemos, né? Muitas vezes a gente usa em português a palavra caridade com o significado de beneficência, né? E alguns confundem caridade com filantropia, né? Filantropia. Mas não é só isso. E sabemos que o próprio Paulo vai dizer que se ele der todos os seus bens aos pobres e não tiver amor, isto não vale nada. Não vale nada. Ele vai ser como um símbolo, um símbolo com C, né? Símbolo é um tipo de tambor. Um símbolo que só faz barulho, né? Um tamborzão que só faz barulho. E não pode ser assim. A Eucaristia, como dizia o saudoso pontífice São João Paulo II, a igreja vive da Eucaristia. Então, é da celebração da Eucaristia, da Santa Missa, que nós somos constituídos também ministros do amor. E o amor se expressa em obras. Por isso que nós temos as 14 obras de misericórdia. E o próprio Jesus nos diz, não é? Quando deste de comer a quem tinha fome, quando deste de beber a quem tinha sede, quando vestiste quem estava nu, quando visitaste quem estava preso ou enfermo, quando tiverdes feito qualquer uma destas coisas ao menor dos meus irmãos, é a mim que o fazeis. Por isso que a missa, quando ela é celebrada em latim, tanto na forma ordinária como na forma extraordinária, ela termina com aquela palavrinha, com aquela frase, it missa est, que nós poderíamos traduzir, ide para a missão. Ide para a missão, é o envio. Por isso que missão, né, em latim significa, missione, se não me falha a memória, significa envio. E missionário significa enviado. Por isso nós temos a palavra míssil também, né? Aquele foguete que é jogado à distância, míssil, ou seja, que é enviado. Então a Eucaristia leva ao serviço no amor. Dizia Santa Faustina, o amor é a flor e a misericórdia é o fruto. Ou se a gente quiser fazer uma tradução mais adequada em português, o amor é a flor e as obras de misericórdia são o fruto. São o fruto. E diz também Padre Marcelo Rossi, que dá uma definição maravilhosa de caridade. Caridade, diz o Padre Marcelo Rossi, é o amor em ação. Olhe que definição tão sintética e tão objetiva, né? A caridade é o amor em ação. Então a igreja não pode celebrar a Eucaristia e essa Eucaristia ficar só aqui, entre quatro paredes. O cristão não pode ser cristão apenas da porta da igreja para dentro, tem que ser para fora também. Aliás, a missão começa aqui. Por isto, meus irmãos, vamos pedir ao Senhor que suscite cada vez mais
missionários, não só entre os vocações sacerdotais, mas também religiosas, e que desperte em todos os batizados a vocação para difundir o Evangelho. E aqui me permitam fazer um agradecimento ao Senhor, que me chamou a servir este servo indigno, os seus altares, e faça esse pedido a Ele, que suscite vocações sacerdotais, mas para isto, vós que sois pais, e especialmente as mulheres, tem que se abrir à maternidade, precisam ter filhos. Sem filhos, não tem vocações. Se preocupe em dar tudo a um filho, porque uma criança não precisa de tudo, uma criança precisa de amor, de fé, e não tem nenhum problema uma criança dividir um quarto com 2, com 3, com 4, com 5 irmãos. Porque se você não fizer isso, você vai acabar gastando o seu dinheiro, ou melhor, com um cachorro, o que uma família rica não gasta com 3 filhos. Os animais merecem amor, mas não ficam no lugar do ser humano. Me desculpem os que gostam mais dos animais do que das pessoas, mas Jesus veio para salvar o homem, e salvando o homem, salvar toda a criação. Por isso, o apelo que eu faço às mulheres e aos homens cristãos: abram-se ao dom da maternidade e da paternidade. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Clama de me exalde